Opa pessoal, me chamo Goeld e sou monitor da assessoria de Henrique e estou aqui para fazer essa questão de dinâmica número 5 junto com vocês. Ela diz o seguinte: os lagartos do gênero Basílicos têm a capacidade de correr sobre a água. Essa espécie possui uma membrana entre os dedos que aumenta a área superficial das patas traseiras. Com uma combinação de forças verticais de suporte e forças horizontais propulsivas geradas pelo movimento de suas patas na água, o lagarto consegue obter impulso resultante para cima e para frente, conforme a figura a seguir. Ok, então aqui ele tem as patas dentro da água, utiliza sua força, se joga para frente com essa força e consegue não afundar na água, conseguir correr na água, né? Aí isso garante uma estabilidade dinâmica na superfície da água em corridas que podem chegar a dezenas de metros, dependendo do peso e da idade do animal. Sobre o movimento é correto afirmar o quê? Certo. A componente vertical da reação à força gerada pelas patas na água compensa o peso do animal, fazendo com que o animal não afunde. De fato é o que acontece, né? Por quê? Aqui eu tenho a superfície da água e aqui eu tenho um lagarto que está na superfície da água. Ele vai desenvolver uma força, a gente pode perceber aqui, ó, uma força na diagonal a noroeste. Então fica mais ou menos assim. Então ele vai desenvolver uma força para cá. Eu vou decompor ela numa força do lagarto, vou chamar ela de FL. FLX e tem um FLY. Ok. Além dessas forças, ele está tendo o quê? Ele está tendo contato com a superfície da água. Se ele está tendo contato, ele tem também a força normal, né? A força de contato, chamada de N. E além disso, o centro da Terra puxa o lagarto para baixo. Então tem a força peso. Então, na componente vertical, para ele se manter, ele não afundar, ele precisa de quê? Que essa componente peso, da força peso, tem que ser igual, tem que ser na verdade menor ou igual a normal mais a força do lagarto no eixo Y. Então beleza. Então ele está dizendo o que aqui na alternativa A? A componente vertical, que é justamente essas forças aqui, ó, da reação à força gerada pelas patas na água, compensa o peso do animal, fazendo com que o animal não afunde. Correto, né? Se essas forças FL e Y mais a normal fossem menores do que o peso, o animal iria afundar. Mas como não isso aí acontece, o animal não afunda. Então, por enquanto, a letra A. O mecanismo de flutuação do lagarto advém de um equilíbrio hidrostático que pode ser explicado pelo princípio de Arquimedes. Não, até porque não há um equilíbrio hidrostático. Não é algo estático, né? O lagarto está correndo sobre a água. E além disso, perceba o seguinte. O princípio de Arquimedes diz o quê? Que o empuxo é igual a densidade do fluido vezes o volume submerso vezes a gravidade. Perceba aqui, na hora que ele desenvolve o impulso resultante, ele tem uma pequena parte do seu volume na água. Então o empuxo ali tem um pequeno volume. Então vai ser uma pequena força. O empuxo não vai garantir que ele se mantenha flutuando na água, porque é uma pequena força. Justamente essa força resultante é o que vai garantir isso, né? O empuxo talvez garantisse que ele estivesse boiando, mas não necessariamente flutuando. Então, a alternativa B está incorreta. Por ser um meio viscoso, a água possui um atrito desprezível
facilitando a flutuação. Bom, para a gente analisar a flutuação, a gente tem que analisar no eixo vertical, né? E o atrito seria no eixo horizontal, que não iria mudar se ele estaria flutuando ou não. Então, não faz nenhum sentido a gente analisar o eixo horizontal para fazer análise da flutuação dele. Então, um falso também. A alta salinidade da água é uma condição necessária para que ocorra um equilíbrio entre as forças envolvidas no movimento. Não, independente da água ser mais salgada ou menos salgada, se a força do animal, o impulso dele, for suficiente para tirar, ser maior do que o peso dele, ele vai estar flutuando, né? Independente de ter muita salinidade ou pouca salinidade. Pode influenciar, mas não é uma condição necessária. Então, falso. A tensão superficial da água por si só, ou seja, apenas ela, é suficiente para impedir que o animal afunde. Falso também. Como um animal, um lagarto, tem uma massa considerável, se ele estiver simplesmente parado, ele vai se afundar. A tensão superficial da água, as pontes de hidrogênio da, da água, né, não vão conseguir fazer com que o animal simplesmente não afunde, porque a massa dele é grande o suficiente para romper essas forças, essa tensão. Então, a alternativa E também não faz sentido. Por isso, só sobra a letra A, que é o gabarito.